Adonias Aguiar Filho é um escritor brasileiro, nascido na Bahia em 1915 e falecido em 1990. Ele tem, comparado a outros escritores, uma obra até curta, mas ela inclui romances, novelas, crítica literária, diários de escritor e outros materiais. Nem tudo eu já pude ler, mas aí eu quero fazer alguns comentários sobre esse escritor que eu descobri nos últimos anos, que era um escritor que eu via referências, mas eu ainda não havia lido. O primeiro romance do Adonias Filho saiu em 1946, Os Servos da Morte, e aqui a gente tem uma forte tendência ao naturalismo. Você tem uma escrita muito poderosa, mas você tem uma visão de mundo que o Adonias vai mostrar em obras posteriores, tanto romances quanto novelas, que é aquela visão de mundo em que o homem ele está como que numa ligação profunda com a sua terra, com o seu espaço, com o seu ambiente, que em geral é inóspito, é hostil ao homem e que o homem tem que aprender a conviver nesse ambiente, nesse espaço, nessa terra. E ao mesmo tempo essa terra, esse espaço, esse ambiente determina praticamente o destino desse homem ou desses homens, personagens do livro. A gente já percebe isso aqui de uma forma que é praticamente fatalista. Tem uma linha muito naturalista aqui, né? Certos exageros que são bem próprios da escola naturalista, que pendem um pouco para o mórbido às vezes, mas não chega, apesar de não ser agradável no meu entender, não chega a, vamos dizer, comprometer a escrita, a qualidade da escrita do Adonias Filho. Embora esse seja um livro, no meu entender, um pouco difícil de ler por causa dessa visão determinista, naturalista, do homem ao mesmo tempo preso à terra, mas num combate, né, com essa terra e tendo a sua vida, o seu destino, o que vai acontecer com ele praticamente determinado pela terra. Você tem uma escrita de qualidade tão grande que, apesar de não ser a minha visão de mundo, se sobressai. Você gosta. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo sobre o Adonias. Neste romance aqui, que sai por volta de 1962, Corpo Vivo, que é o romance dele que eu e outras pessoas, inclusive alguns escritores como a Raquel de Queiroz, consideram a sua obra-prima, a gente tem aquilo que o Carlos Heitor Comi chamou de uma mistura de faroeste com tragédia grega, né? E você tem esse ambiente que é agreste, que é hostil ao homem, e que a gente já vê nos Servos da Morte, a gente vê em Memórias de Lázaro e outras obras dele, que se torna quase que um ambiente de bang-bang, de faroeste americano, em que você tem aquelas emoções muito intensas de paixão, de ódio, de vingança, né? De injustiça sofrida, e aí o personagem indo atrás de vingança. E até uma das primeiras cenas aqui é realmente uma espécie de confronto quase que entre, vamos dizer, gangues rivais, de uma certa forma, como se você tivesse dois grupos de pistoleiros se enfrentando. E a gente vai perceber essa tendência em outras histórias dele, mas o Coni chama a atenção como isso aqui se aproxima mesmo do faroeste e ao mesmo tempo da tragédia. Excelente. O Forte, que é um romance dele já também da década de 60 e que tem uma forte conotação simbólica. Eu ainda não tornei a ler esse livro, mas eu quero tornar a ler aqui. Pelo que eu me lembro dele, ele já não parece assim uma visão tão naturalista e tão determinista quanto nas obras anteriores. Isso continua aparecendo na obra da Adonias, mas no meu entender isso vai sendo diluído por outras preocupações, e até parece uma visão de mundo que vai se suavizando à medida que ele continua escrevendo, né, produzindo a sua obra. Aqui a gente tem um conjunto de novelas ainda da década de 60, Léguas da Promissão. A gente tem outra vez essa visão do ambiente agreste,
Mas você tem essa visão também de faroeste aqui dentro, em pelo menos uma das novelas, e começa a aparecer, como já se insinua no Corpo Vivo, por exemplo, uma ideia de se fazer algum tipo de justiça, ainda que não seja aquela justiça determinada pela lei, mas há uma busca de justiça e uma realização de justiça que, ainda que se possa discutir, pelo menos você não fica com aquela impressão de derrotismo que aparece tanto, por exemplo, no primeiro romance, Nos Servos da Morte. Em Luanda Beira, Bahia, eu já acho que a gente tem uma coisa um pouco diferente, pelo menos em relação às outras coisas que o Adonias escreveu, que eu cheguei a ler. Porque aqui me parece que o destino dos personagens está muito ligado a algumas escolhas que eles fazem e que podem levar à tragédia, como de fato acontece aqui, né? Depois que começa as desgraças, as tragédias, é uma atrás da outra até o final. Mas aqui não é uma coisa tão ligada ao ambiente do homem, à terra em que o homem vive. Aqui me parece que tem muito mais a ver com escolhas que o homem fez, que o personagem ou personagens fazem e que vão acabar levando aquelas consequências desagradáveis. As velhas, que alguém já comparou a um símbolo que o Adonias estaria fazendo, usando as velhas como se fossem as parcas, aquelas figuras do destino que aparecem na mitologia grega, né? Não é a primeira vez que se relaciona a obra do Adonias com a Grécia, inclusive com as tragédias, como o Carlos Heitor Coni fez. E as velhas também têm um pouco esse sentimento de que há algum tipo de justiça sendo feita, mesmo que não seja aquela justiça da lei escrita, mas alguma coisa está sendo feita. E você não tem, na conclusão de As Velhas, aquela impressão assim de destino traçado, daquela coisa inexorável e que só pode terminar de uma maneira negativa, trágica, depressiva. Muito bom, As Velhas. As últimas coisas em relação à obra do Adonias que eu li, as menos antigas, né? É o Noite Sem Madrugada, que sai depois que ele já faleceu, né? Deve ter sido uma das últimas coisas que ele escreveu, essa novela aqui, que há uma espécie de flerte com o romance policial. Também não tem uma visão tão depressiva, tão negativa. E, muito especialmente, as novelinhas de O Largo da Palma. Você ainda tem a tragédia aqui, mas a tragédia é vista mais de longe. Não é colocada em primeiro plano como aparece nas primeiras obras do Adonias Filho. Em termos de qualidade de escrita, de característica do estilo do Adonias, a gente vai encontrar, como alguns críticos observaram, um mergulho à la Faulkner em alguns romances, que a gente tem até que prestar muita atenção, porque ele fica mudando de ponto de vista e mudando de tempo na narrativa. E se o leitor não prestar muita atenção, ele de repente está lendo o passado ou já está lendo de volta o presente e não se deu conta, né? A gente vai observar isso, por exemplo, em Corpo Vivo, que é da década de 60. Então, a gente tem uma construção de escrita que às vezes é bastante intrincada, que pede bastante atenção, que usa essa relação do homem com a terra, de amor e ódio, e transforma isso numa poesia, ainda que numa poesia em prosa um pouco pesada em alguns momentos, um pouco densa e um tanto severa, né? Sem muitos adornos, mas você não deixa de ter aquela impressão de poesia em prosa no texto do Adonias. E você tem essa escrita, que apesar de ter um ambiente tão agreste, tão inóspito, tão cheio de violência, é uma escrita que acaba se voltando para o interior das personagens e para o tempo que passa na vida dos personagens, indo para frente, para o seu futuro, contando o momento presente e às vezes voltando atrás, no passado. Ele tem uma escrita bastante elaborada e por isso alguns críticos, como o Alfredo Bozzi, já observaram que ele não se parece com outros escritores dessa linha de romance regionalista. Que à primeira vista parece que a gente pode classificar o Adonias Filho como um romancista do regionalismo. Sim, mas ele não se parece nem com a Raquel de Queiroz, nem com Graciliano Ramos,
nem com o José Lins do Rego. Basta você começar a ler o texto do Adonias, seja Os Servos da Morte, seja As Velhas, seja o Léguas da Promissão, seja Corpo Vivo, que o leitor vai perceber que é uma outra escrita, é um outro olhar e que dão, vamos dizer, o tom absolutamente particular do Adonias Filho, que vale muito a pena ser lido.